Haters de ficção científica, de distopias, desculpa, saiam da sala. Mentira, não saiam. A gente vai falar de 1984, chat. Vocês já leram 1984? Eu vou explicar rapidinho 1984 para quem não conhece. 1984 é um livro do George Orwell. Ele conta a história de uma Inglaterra, supostamente, que foi dominada por um governo totalitarista. Esse governo, ele controla todas as ações da população. E como que esse governo controla as ações da população? De diversas formas, dentre elas, através de umas teletelas. Eu não lembro se é esse exatamente o nome do livro, eu li faz muito tempo. Mas dentre eles têm uma tela, que tem essa tela dentro, como se fosse uma televisão, tá? O livro é antigo, então as tecnologias ainda eram vistas como um grande mistério para a sociedade. Tinha essa tela que ficava na sala da casa de todo mundo, em todos os lugares de trabalho, nas ruas, no metrô, onde quer que você fosse, tinha essa tela, tá? Eu sei que o 1984 se propunha a ser uma propaganda anticomunista que foi contratada pela CIA, mas eu acho causticamente irônico o fato de que eles tentaram falar mal do socialismo e acertaram no capitalismo. Porque quem tá praticando esse tipo de vigilância atualmente? A gente vai ver uma matéria que fala sobre isso. Tá aqui na tela para vocês, ó. Como o governo Tarcísio usa IA para espionar crianças em escolas públicas. E aí tem uma foto aqui. E a legenda dessa foto, quase sempre pulo a legenda, mas dessa vez eu vou ler para vocês. SAD, Sistema de Inteligência Artificial do Instituto Anexo, monitora a sala de aula em escola. Só uma câmera de um sistema de inteligência artificial monitorando uma sala de aula. Vocês estão vendo aqui que todas as crianças elas têm um quadrinho em volta delas e tem uma barrinha que tá ou verde ou de outra cor. Aqui tem vermelho, amarelo, estão vendo? Eu não sei, não dá pra ver meu mouse, né, na transmissão. Mas na tela do quadrante inferior direito, tem alguns nomes que estão em vermelho, alguns em amarelo e alguns em verde. E a matéria fala: Governo de São Paulo, sob o comando de Tarcísio de Freitas, dos republicanos, está tentando um sistema de vigilância por IA, inteligência artificial, em 11 escolas estaduais. Sob o pretexto de melhorar o engajamento dos alunos, porque, enfim, né? A tecnologia conhecida como SAD, Sistema de Autoavaliação de Desenvolvimento Inteligente, pretende transformar as salas de aula em espaços de monitoramento constante, em que cada movimento, expressão facial e interação dos estudantes com os professores é captado por câmeras e analisado por algoritmos. Feorlan perguntou se isso é legalmente permitido. A gente vai chegar lá. Vocês lembram que na pauta anterior eu falei que o investimento que deveria estar sendo feito em infraestrutura, em professores e nos alunos, está sendo feito em empresas de tecnologia, certo? Pelo Estado de São Paulo e por tantos outros. Olha a primeira palavra desse parágrafo. Vendido como avanço pedagógico, o projeto é desenvolvido desde o fim de 2024 pelo Instituto de Tecnologia Anexo de Goiás. De acordo com o edital disponível no site da empresa, o site da empresa tá caído, tá? Depois dessa matéria, o site da empresa caiu. Mas o que o site da empresa dizia, segundo o Diário do Centro do Mundo, era: o SAD aplica inteligência artificial para oferecer monitoramento comportamental avançado, análise de dados e feedback em tempo real, através de uma leitura biopsicossocial sobre cada aluno. De novo, você não tem como fazer isso se você não conversa com o aluno, você não sabe como foi o dia daquele aluno, você não sabe a temperatura daquela sala, você não sabe se aquele aluno acabou de pôr a cadeira em cima do pé e tá doendo, você não sabe, você não tem como fazer isso através de inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela peca no fator mais humano do mundo, que é a gente ter empatia, a gente ter ética. A inteligência artificial não tem isso. Continuando, até o fim deste ano, o grupo planeja fornecer o programa para toda a rede pública de ensino e vendê-lo à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Na prática, trata-se de uma supervisão sistemática que classifica o desempenho dos estudantes com base em métricas que nem os próprios professores compreendem. A denúncia que o DCM fez com exclusividade foi feita por um ex-auxiliar de uma das escolas participantes da iniciativa, a EE Deputado Augusto do Amaral, localizada no bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. A reportagem procurou a SEDUC, que afirmou tratar-se de um projeto piloto laboratorial, tá?
Estão usando as crianças de laboratório para analisar como os alunos reagem ao uso dessa plataforma. A pasta preferiu não informar quais são os outros 10 colégios, mas ressaltou que nada foi formalizado contratualmente ainda e que a tecnologia conta com a anuência dos professores, dos pais e da gestão escolar. Não tem contrato. Tem inteligência artificial filmando os alunos e professores o tempo inteiro na sala de aula e não tem contrato. Estão usando alunos e professores de cobaia para testar IA sem contrato, sem sequer educar essas pessoas para que elas saibam ao que elas estão sendo sujeitadas. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Que isso é fantasmagoricamente absurdo. A coleta de dados ocorre sem respaldo legal. Então, respondendo à pergunta do chat, não tem respaldo legal, conforme a admissão da própria servidoria da escola submetida à vigilância, com a justificativa de que o programa estaria apenas sendo testado. Deveria ter mais respaldo ainda por estar sendo testado. Perguntei à diretora da escola qual era a resolução pública que permitia a implementação dessa ferramenta em aula, e ela me disse que, como o projeto era piloto, ainda não havia qualquer tipo de legislação sobre ele, relata o ex-funcionário. Isso não pode sair daqui, teria sussurrado a pedagoga. A supervisão não se limita aos alunos. Os docentes também são cobrados com base nos resultados fornecidos pela IA. Segundo a fonte, a diretora repreendeu uma professora cujo índice de engajamento estava em 28%, exigindo que ela corresse atrás para melhorar. É isso, vocês estão entendendo? Então tá responsabilizando o professor. Não leva em consideração absolutamente nada de contexto, não leva em consideração se aquela professora está bem de saúde, se, de novo, as condições climáticas da sala de aula, não leva em consideração se a professora está recebendo o salário dela, não leva em consideração se o ônibus que ela pegou para ir para o trabalho quebrou no meio do caminho e ela levou um tranco lá, sei lá. Não leva nada em consideração, é só do tipo, tá ruim, melhora. Como vai melhorar? Foda-se, se vira. Por quê? Porque o dinheiro que poderia estar sendo investido em melhoria de condição de trabalho do professor e em outras coisas, está sendo usado para pagar esse tipo de tecnologia, tá? O DCM visitou a escola citada e obteve a confirmação por parte da direção de que as câmeras já estão instaladas nas salas de aula, que os pais dos alunos assinaram um contrato para permitir o uso da imagem dos filhos. E aí, o que eu quero saber? Os pais desses alunos receberam educação para saber ao que os filhos deles estavam sendo submetidos? Eles estão sabendo quais são os usos que vão ser dados à imagem dos filhos deles? Eles têm noção de que os filhos deles podem ser prejudicados por conta desse tipo de ferramenta? Se sim, como? Houve esse tipo de educação? Não houve, tá? A matéria, ela tem o contrato e ele não fala nada disso. Continuando, a administração afirmou também que a escola foi procurada para a instalação do equipamento por membros da diretoria de ensino da região Centro-Oeste, vinculada à SEDUC-SP, e não pelo Instituto Anexo, que travaria contato direto apenas com a cúpula da pasta estadual. A mãe de uma aluna da EE Almirante Marques de Tamandaré, no bairro da Vila Marina, na Zona Norte, enviou a reportagem a um contrato da Secretaria da Educação para autorizar o uso da imagem de sua filha. Então, isso daqui é outra escola, tá? Ela afirmou ter se negado a assinar e incentivado outros pais a fazerem o mesmo. A fonte informou ainda que câmeras também foram colocadas nessa escola. E aí, como que faz? Como que faz com essa menina que a mãe não autorizou o uso da imagem e a câmera tá captando a imagem dela? Porque a câmera tá na sala. Se essa menina entra na sala, mesmo que não colocaram na câmera na sala dela, se essa menina entra numa outra sala por qualquer motivo, a imagem dela é captada e usada sabe-se lá pra quê. Então, é absurdamente ilegal em diversos âmbitos tudo isso que tá acontecendo. Aí aqui ele fala que o termo que a mãe dessa menina mandou pode ser o mesmo que os responsáveis pelos estudantes da escola deputado Augusto do Amaral assinaram, mas não se sabe porque a diretora se negou a compartilhar. O papel não cita nem o SAD, nem o anexo, que a mãe declarou desconhecer, mas destaca que o termo autoriza a utilização da imagem, do nome e da voz dos estudantes pela secretaria. Abre aspas. Em razão da licença de direitos de personalidade, ora concedida, a parte cedente, ou seja, os pais responsáveis dos alunos, reconhece expressamente que a cessionária, a SEDUC-SP, poderá, por si ou por terceiros por ela autorizados, livremente dispor da imagem, nome e ou voz da parte cedente de forma a viabilizar o livre gozo, fruição e irrestrita utilização dos materiais para as finalidades supramencionadas, cujos direitos autorais lhe foram concedidos pelo presente contrato, diz o documento.
Então é isso. Se o governo quiser passar essa imagem para qualquer outros terceiros, por esse contrato ele pode. E aí, eu queria lembrar vocês, aqui tá falando, ó, quem financia essa tecnologia? Winster Alves, fundador do Anexo e um dos líderes do projeto, apresenta a medida como solução inovadora para a educação em vídeos nas redes sociais. Só não, tá? O que eu achei muito engraçado é que o cara chama Winster. E o personagem principal de 1984 chama Winston. Só que no caso do 1984, o Winston ele tá sendo perseguido pela Terra. E aqui o Winster tá perseguindo. E, enfim, achei ironicamente cômico isso. Matheus Colares falou, já vi isso antes, mas em ficção. Pois é, exatamente. Ele vai falar aqui um pouquinho, né? A fala do Winster diz que a SAD Educação é uma solução pioneira que mostra como a IA pode ser aliada nas jornadas de aprendizagem, trazendo impactos reais na educação. Eu só vejo assédio oriundo disso, mas beleza. E aí essa parte que fica curiosa. O diretor do Instituto, Lúcio Bogian, se define como especialista em lucratividade de instituições de ensino, porque é exatamente isso que a gente objetiva com uma instituição de ensino, tá? É lucro. O objetivo da instituição de ensino é lucro, segundo o Lúcio Bogian. Ele afirma em seu perfil do Instagram, que depois dessa matéria foi fechado, defender a família e Deus no comando, além de ostentar fotos com bolsonaristas como o senador astronauta Marcos Ponte, que marca presença em vários eventos da empresa. Então aqui a foto deles que foi tirada do Instagram do Lúcio Bogian. Eu queria lembrar vocês, eu vou puxar um paralelo aqui, mas eu queria lembrar vocês que no mês passado a Flipei foi censurada, proibida de ser realizada numa praça pública, 3 dias úteis antes do seu início, numa sexta-feira à noite, a Flipei começava na quarta, por ter viés político, tá? Porque a organização da Flipei tinha viés político. A gente viu isso acontecer o mês passado. Mas uma empresa que tem como dono um cara que se apresenta como especialista em lucratividade de instituições de ensino e tira foto com um bolsonarista, pode captar a imagem de criança em escola para fazer laboratório de projeto piloto, e eles estão fazendo sabe-se lá o que com a imagem dessas crianças, porque não existe um contrato que diz o que eles estão fazendo com a imagem dessas crianças, eu acho importante deixar isso claro. E é isso, tá? Então, o que aconteceu com a Flipei não foi uma preocupação com viés político, foi censura, ok? Porque a prefeitura e o governo estadual, eles não têm problema nenhum com pessoas que têm viés político atuando na área da cultura e da educação, desde que seja o viés político igual ao deles, ok? Então, eles estão usando o poder político que foi confiado a eles pelo povo para censurar as pessoas que têm uma opinião política diferente da deles. E eu quero dizer que tem gente que defende que a gente vive numa democracia. Tem gente que defende que a gente vive num sistema político onde a gente pode expressar a nossa opinião política livremente, que nada vai acontecer com a gente, ok? A gente viu mês passado uma feira imensa, com uma estrutura que custou quase R$1 milhão, sendo censurada e quase não acontecendo. Só aconteceu porque a gente tem aliados que viabilizaram que a gente fizesse com que aquilo acontecesse. Inclusive, eu queria falar da importância da gente viabilizar espaços físicos das nossas organizações, porque foi graças ao espaço físico do MST que a Flipei aconteceu, porque a gente precisa ter o nosso, a gente precisa garantir o nosso, porque se a gente depender de políticos nessa suposta democracia, a gente não tem como promover os nossos eventos culturais, a gente não tem como promover nada do que a gente entende que seja um avanço para o debate político. E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem gente captando imagem de criança sem o devido respaldo legal, de forma ilegal, de forma criminosa, e nada acontece com a anuência do governo, do mesmo governo que censurou a Flipei. Eu acho muito importante a gente ter isso muito claro na nossa mente. Porque é essa a suposta democracia que a gente vive. Quando a gente chama isso de democracia, ela só é democrática até quando ela não resbala ali nos interesses de quem tá no poder. E a gente não tá no poder. Mesmo que tenha o Lula, que ainda se diz defender os interesses dos trabalhadores na presidência, não é a gente que tá no poder. Quem tá no poder é quem tem capital. Então, estejam atentos ao que acontece, porque não existe liberdade de verdade no capitalismo. Eles vão falar, mas a gente pelo menos tem liberdade de falar mal. Teu cu. Porque a partir do momento que o Lula não é reeleito e entra um presidente de direita, eu tô fodida. Porque eu boto minha cara na internet pra falar mal desse governo de direita. Eu vou sofrer perseguição e eu tô ciente disso. O que eu faço aqui hoje, eu faço ciente de tudo isso. Eu faço com o cu na mão? Faço.
Mas eu faço porque eu entendo que é importante. Então entendam a importância da gente se organizar, da gente lutar de forma organizada para superar o capitalismo, tá? Porque no capitalismo a gente não tem o direito real de pensar diferente. A gente só vai conseguir determinadas liberdades enquanto for interessante para quem tá no poder. A partir do momento que a gente for visto como uma ameaça, a gente é silenciado, tá? E quando que a gente é visto como uma ameaça? Quando a gente começa a crescer. Então, se organizem e ajudem a viabilizar as organizações de vocês, para que a gente tenha condição de, num momento de maior tensão do que esse, continuar existindo, porque a gente vai virar alvo quando não for. Vamos voltar para a matéria. Ele vai explicar como funciona o projeto, né? E aí ele explica que tem 3 câmeras na sala e que a concentração dos alunos é analisada por um algoritmo que classifica entre verde, sendo atento, laranja, desatento. Se estiver fora do verde, eu vou atrás do professor, teria declarado a diretora do deputado Augusto Amaral ao ex-auxiliar. Ou seja, se todos os alunos não estiverem prestando atenção o tempo inteiro, ela vai caçar o professor, que a culpa é do professor. Não pode ter acontecido nada para tirar a atenção dos alunos, não pode ter tido um barulho na rua. O anexo alega que busca identificar talentos e preparar jovens para o mercado de trabalho. Entre as métricas avaliadas estão taxas de engajamento, taxa de ocupação na sala, interação com o professor, utilização do celular, reações físicas, movimentação na sala, expressões faciais, foco visual e participação em discussões, mas nenhuma autoridade da escola ou da empresa explicou a maneira com que essas variáveis são processadas pelo sistema. E aí vamos lá. Primeiro que isso daí é extremamente problemático quando você pensa em criança neurotípica. Uma criança com TDAH, ela vai ter mais dificuldade de ficar quieta, se ela tem a hiperatividade mais alta. Uma criança neurodivergente não necessariamente vai ter uma expressão facial que é a que é esperada pelo neurotípico, né? E eu duvido que esse algoritmo leve isso em conta. Foco visual. Às vezes a criança, ela presta mais atenção enquanto ela tá escrevendo, ela presta mais atenção no que tá sendo dito, se ela tá desenhando. O que é foco visual? A gente não tem nada que explique o que são essas coisas. Crianças diferentes aprendem de formas diferentes. Então, ninguém sabe como essas métricas são calculadas. Uma professora disse que perguntou ao dono da empresa em visita dele à escola e a resposta ele se esquivou de fornecer. Eu não vou ler toda a matéria, tá? Mas eu queria contar pra vocês, eu vi aí no chat alguém falando, o júri poderia atuar em relação a isso. O Ministério Público já foi acionado, tá? Ele foi acionado pelo Carlos Gianazzi, pela Luciene Cavalcante e pelo Celso Gianazzi, os 3 do PSOL, um deputado estadual, a Luciene federal e o Celso Gianazzi vereador. A Luciene Cavalcante é uma deputada que tem chamado bastante a minha atenção, aliás. Ela é professora da rede pública aqui de São Paulo e ela assumiu o posto de deputada federal como suplente, porque ela só assumiu quando a Marina Silva foi indicada para o ministério. Tem sido uma grata surpresa acompanhar o mandato dela, porque ela tem agido bastante em prol da educação na esfera federal. Inclusive, assim que acabar a live, eu vou soltar um vídeo curto, tanto aqui quanto no Instagram e no TikTok. E também é um vídeo que eu cito ela. Então, eu acho que ela é alguém que tá sendo interessante da gente, que se interessa por educação, acompanhar. Porque ela tem atuado bastante na luta por endereçar esses absurdos que estão acontecendo diante da educação. Essa denúncia, eu já falei, né? Ela partiu de um ex-auxiliar da escola. Eu não sei o motivo pelo qual ele saiu da escola. Não fala na matéria. Não sei se foi porque ele começou a abrir a boca sobre isso ou se ele só começou a abrir a boca sobre isso porque ele saiu da escola. Mas quando teve aquele relato lá, né, de que o verde indica atento e desatento é laranja, eu lembrei de uma outra matéria que eu vi há anos, de um outro modelo tecnológico que estava sendo implementado na China. E aí eu quero mostrar esse vídeo para vocês da China pra gente comparar os usos, né, da tecnologia da China, que na época foi bastante criticado. E aí, chat, vocês viram, né, o tanto de preocupação que se tinha. Ai, meu Deus, China malvadona, usando tecnologia com as crianças. Esse vídeo, ele é de quantos anos atrás? 6 anos atrás. Eu fui pesquisar o que deu desse projeto. E a China encerrou o projeto porque percebeu que as análises não tinham ganhos benéficos o bastante para justificar tudo que causava de desconforto, de ansiedade, etc. Então,
A gente repete aqui o que a gente acabou de falar quando a gente estava falando da educação da Finlândia. É um modelo que já foi implementado, já foi testado, já viram que não dá bom, mas que, para dar lucro para uma empresa privada, está sendo implementado no Brasil. Então, a Finlândia teve o momento dela de pensar que o computador ia salvar a educação, viu que falhou. Pararam, estão retrocedendo agora, voltando para material analógico. A China teve o momento dela de achar que monitoramento de inteligência artificial ia ser bom para ajudar o professor a entender qual aluno não estava prestando atenção. Fizeram isso, viram que não deu bom, encerraram o programa. A gente está pegando um monte de coisa que deu errado em vários países e aplicando na educação pública aqui, sabendo que não dá certo. Para quê? Para a empresa privada lucrar. A gente está fazendo isso para a empresa privada lucrar. A gente está deixando de investir na nossa estrutura educacional, a gente está deixando de investir na nossa escola, de fato, para que empresas de tecnologia lucrem com a educação brasileira. Quando eu fui ler o processo, né, a denúncia que fizeram no Ministério Público, teve um trecho que eu achei muito engraçado da denúncia que fala assim: o sistema promete monitoramento comportamental avançado, análise de dados e feedback em tempo real, por meio de uma leitura... isso foi da matéria, desculpa. Por meio de uma leitura biopsicossocial dos estudantes. As métricas incluem taxa de engajamento, uso de celular, foco visual e até expressões faciais das crianças. A IA do Metaforando. É a IA que lê a microexpressão com base no A45 e diz que ela não está atenta e que, portanto, a professora está tendo um baixo engajamento em sala de aula e merece ser punida com assédio moral, ok? Criaram a IA do Metaforando, chat. Eu acho que é isso, eu poderia apontar 1000 problemas desse tipo de racionalização, de transformar as nossas interações em dados. Tem um outro ponto que é o que esse dispositivo da China, né, que a matéria fala sobre, essa headband, que foi bastante criticada, não fazia, que esse sistema do Brasil faz. Ele não captava áudio das pessoas para usar, sabe-se lá para quê, além dos motivos que eles alegavam. Por quê? Que era um programa do governo. Então, tudo era muito bem documentado, tudo era muito bem explicado. Todos os documentos, eles diziam qual que era o projeto, para que ia ser usado, o que ia ser feito com as imagens, não captava áudio. E a gente tem aqui no Brasil um modelo no qual as crianças e os profissionais de educação estão sendo monitorados constantemente. E aí, isso tá levando dados deles, a gente sabe-se lá pra onde. Eu não sei se vocês lembram, mas na ditadura, que foi um regime que esse povo que tá contratando esses modelos defendia, o professor era perseguido e morto dia sim, dia também. O que eles estão fazendo aí? Eles estão criando um banco de dados de imagem de pessoas que trabalham na educação para sabe-se lá o que está sendo armazenado, sabe-se lá onde. A gente não tem um cenário político estável que garanta que a gente não vai ter um fascista na presidência no ano que vem. Então, eu espero de verdade, esses professores, eles provavelmente estão sendo coagidos a concordar em participar disso, porque a gente sabe que esse tipo de coerção rola, pela forma como a diretora da escola que foi entrevistada pela matéria do DCM respondeu, ela parece concordar com a implementação desse sistema. Então, a gente não sabe que tipo de coerção que esses professores podem ter sido vítimas, mas o fato é que isso está acontecendo nas escolas, que esses dados estão sendo armazenados, a gente não sabe para quê, mas eu espero que isso levante um ponto de atenção aí de todo mundo da forma como essas IAs estão sendo usadas. Agora são nas escolas, mas a gente não sabe se daqui a algum tempo vai ser no seu trabalho, a gente não sabe se vai ser em via pública. A gente devia se preocupar com isso, porque a gente não tem um cenário político estável para garantir que isso não seja uma preocupação nossa. Nos preocupemos. E a gente vai continuar acompanhando o andamento desse caso, né, no Ministério Público. Eu ia trazer uma outra pauta pra gente hoje, mas vou encerrar por aqui, porque já tá liberado almoçar. Vou gravar assíncrono, o que seria o terceiro vídeo. Eu vou lançar aqui no YouTube uma enquete, porque eu quero entender melhor que tipos de conteúdos que vocês gostam.
entendo que os conteúdos, as lives especificamente que eu faço aqui são bem diferentes do conteúdo que eu fazia no Instagram, que era um conteúdo mais embasado, mais com análises mais históricas, e aqui eu falo mais de notícias, de coisas que estão acontecendo. Então eu quero fazer isso pra ver como que eu posso fazer coisas que são do interesse de vocês, porque o que eu faço aqui é pra vocês, não é pra mim. Então, se vocês puderem ficar atentos lá naquela guia de comunidade, eu vou postar uma enquete lá pra todo mundo. E aí, se vocês puderem responder, eu agradeço muito. Foi essa a live de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado com raiva. Eu não vou falar espero que vocês tenham gostado, porque não dá pra gostar do que a gente tá falando aqui. Eu espero que vocês tenham ficado com ódio. Eu espero que, caso vocês ainda não sejam pessoas organizadas, vocês se organizem. Se vocês forem de educação, se organizem no SESPEN. A gente tá reestruturando muita coisa no SESPEN pra gente conseguir atuar em mais frentes, porque a gente tem muito potencial e a gente tá a gente tá querendo encaminhar isso de uma melhor forma. Então, se vocês forem de educação, se organizem no SESPEN. A gente, em teoria, deu conta de todas as pessoas que tinham se inscrito para compor o SESPEN. Deu conta de responder todo mundo. Então, se você se inscreveu e não recebeu resposta, manda uma mensagem lá no Instagram ou procure alguém do SESPEN. Pode procurar a gente pelo Discord da comunidade da Soberana também. E é isso. Semana que vem tamo de volta. E até mais.